Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos aqui no canal Nádia Fatibene. Mais um vídeo aqui para o canal do Nádia, né? E hoje vamos conversar mais um pouquinho sobre costura criativa. Na verdade, hoje, o último vídeo que eu fiz foram mostrando para vocês as fronhas que eu confeccionei em patchwork e que já enviei. Foram 7 fronhas, né? Que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Quem não viu, vai no vídeo anterior. Vocês entrando no meu canal, quem tá novo, quem tá chegando agora, ou quem quer ver os vídeos anteriores, que não sabe, entra lá, Nádia Fatibene, vai estar lá, ver canal, aí tá lá, vídeos, aí vai aparecer todos os meus vídeos, primeiro o último que eu fiz, e para baixo, e aí vai ver lá a colcha que eu fiz de retalhos, como eu fiz, que tem uns segredinhos, né, fiz o passo a passo, e tem outras coisas, mas de costura criativa tem fronhas e aquela toalha da pintura da minha mãe, que eu fiz uma toalha, né, assim, para cobrir alguma coisa, pôr num cantinho, enfim, enfeitar a cozinha. O que eu quero falar é o seguinte, gente, hoje eu tô fazendo mais fronhas, mas encomenda, tá? E uma já terminei, eu vou mostrar, uma tá em andamento, mas tem uma coisa que eu queria falar, vocês vão falar de novo, vai falar de fronha? É porque assim, eu não vou falar só de fronha não, vou mostrar algumas coisas rapidamente que eu consegui fazer, mas a gente fica vendo os comentários, inclusive de vídeos anteriores, e eu vi um comentário lá na minha colcha de retalhos. Deixa eu pegar aqui o caderno, peraí. Eu anotei, gente, num caderno, porque dificilmente eu costumo lembrar, né? Às vezes eu lembro, às vezes não, para não esquecer de falar, porque eu tive alguns comentários, né? Deixa eu ver aqui. Então, a Adriana Barreto, ela falou assim, isso em referente à colcha de retalhos, tá? Ela falou assim, ela perguntou como que eu fiz o acabamento, a barra em volta, porque você faz a colcha e tem que fazer um acabamento em toda a volta, para não ficar desfiando, para não ficar feio, enfim, tem que ter esse acabamento que é o charme também da colcha, né? O barrado em volta, né? E como que eu fiz as quinas, aquelas quininhas, porque você vem com o tecido e você tem que virar, porque a colcha ela é quadrada ou retangular, tem as quinas, as 4 quinas. Aí ela perguntou como eu fiz. Então eu vou fazer uma simulação, Adriana. Eu vou fazer uma simulação e mais alguém quiser ver, porque sempre tem dúvidas, né? Eu vou pegar 2 tecidos aqui, como se fosse a colcha, e vou fazer uma simulação como que eu fiz, certo? Tem outros tipos de fazer, de colocar só a tira em volta, mas eu achei melhor fazer de uma forma diferente, que é muito prático. E aí eu mostro como que faz aquele canto mitrado. Tá bom, Adriana? Adriana Barreto. Outra pergunta, que também é sobre a colcha, foi a Isabel, mas a Isabel eu já respondi lá no comentário dela, quanto que eu deixei para fazer as bordas. Foram 4 centímetros, mas eu respondi no comentário, se você for lá no comentário, eu não sei se você já viu, faz dias que eu respondi. E outra pergunta aqui, ó, Sueli Paulino, ela quer saber as medidas dos tecidos das fronhas. Eu entendo você, Sueli, porque realmente quando a gente começa a fazer, quando é a primeira vez que a gente vai fazer uma fronha de patchwork, ela é diferente de uma fronha que você vai usar um tecido só. Porque um tecido só é fácil, você vai medir a parte de cima, a de baixo tem que ter aquela um por cima do outro, né, entrelaçado lá, para poder enfiar o travesseiro. Então ela é maior do que a parte de cima. Então eu tava fazendo uma fronha aqui, que já está até costurada, mas eu vou passar as medidas desse modelo aqui, porque o patchwork, fronhas de patchwork, vocês podem pôr tecidos e fazer o modelo que vocês quiserem. Vocês podem fazer todas assim de pé, as tiras, e colocar só uma aqui, uma ali. Acho que essa eu fiz assim, não. Essa eu fiz ao contrário.
Você pode fazer tiras assim, de 50 centímetros, depois colocar só nas bordas para dar a largura, né, do travesseiro. Então eu vou mostrar essa daqui que já tá costurada e vou passar todas as medidas, tá bom? Inclusive as medidas da parte que vai por baixo. A parte que vai por baixo é mais fácil, porque não é patchwork, é um tecido só e às vezes eu uso 2 tecidos diferentes, que é o caso dessa fronha aqui, tá bom? E vou mostrar uma fronha que já está pronta. E depois eu vou falar os outros... e vou mostrar, depois que eu falar da fronha, então eu vou mostrar para Adriana Barreto como eu faço a barrinha, como eu fiz a barrinha da minha colcha. Já fiz paninhos de cantinho do café que tá lá na minha cozinha, inclusive tô usando, como eu fiz dessa forma também que eu vou mostrar, e fiz aquele paninho da minha mãe. Quem não viu aquele paninho da minha mãe, que é uma pintura muito antiga que eu tinha, que ela fazia testes em tecidos, e eu tenho vários, que eu mostrei nesse vídeo que eu fiz da coisa. E aí, dessa pintura, essa pintura tem 31 anos. E ela tá lá na minha cozinha, enfeitando minha cozinha num cantinho lá, ficou lindo em cima do balcão. Então vamos lá, vamos falar daqui das medidas da colcha, desculpa gente, da fronha, tá bom? Que é o que a Sueli, e assim é bom pra todos, né? Então vamos começar. Eu tô fazendo essa fronha aqui, olha gente, essa fronha aqui eu estou fazendo, preciso passar de novo. Ela é toda em tons bege, né, pastéis, ó. Só tem um verdinho aqui, né, de borboletinha, que as borboletinhas são bege, combinando com tudo, né. Deixa eu mostrar os tecidos, que lindos. Aliás, esses tecidos aqui eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, né. Então aqui eu tenho esse de florzinha, são folhinhas, não florzinha. Ele é bege, o fundo dele é bege, e as folhinhas é ocre, né, meio marronzinho. Não sei se a claridade tá boa. Deixa eu aumentar a luminosidade aqui, peraí. Ver se eu consigo. Talvez assim, ficou melhor, né? Ó, dá pra ver melhor a trama. Aí eu coloquei esse aqui que é lindo, gente. Ele é bem clarinho, cor creme, com as florzinhas brancas, folhinhas. Esse aqui que já é um tom mais escurinho, né? Com folhinhas, galinhos bege, folhinhas marrom escura. E esse verdinho. E aqui nas bordas dela, eu fiz listadinho, ó. Tanto deste lado, quanto deste lado. Aqui eu já coloquei até o forro, que eu vou falar sobre isso também, que é opcional, tá? Então vamos lá, eu vou pôr aqui, e aqui eu já cortei a parte de trás, que eu vou falar depois. Então, eu vou passar as medidas dessa fronha aqui, mas lembrando, gente, que esse é um modelo, né? De repente, a pessoa pode fazer, em vez de fazer, ó, a fronha com faixas assim, ela pode fazer de pé. De pé, e aí põe nas bordas as tiras, que pode vir daqui até aqui, ou que nem eu fiz essa, não, ou assim, né, ó. Se vocês olharem as fronhas que eu fiz, quem não viu, né, tá cortando minha cabeça, olharem as fronhas que eu fiz, elas não estão mais aqui, mas eu mostrei uma a uma no vídeo anterior. Dá uma olhadinha que eu fiz de formas diferentes. E essa que eu tenho aqui pronta, cadê ela? Deixa eu já mostrar então, já que eu tô falando dela, né? Eu não passei ainda, tá? Esses tecidos que eu uso, para quem não viu meus vídeos anteriores, é tricoline 100% algodão. Então ela dá umas amassadinhas, é só passar. E eu lavo as minhas, eu lavo, estico bem na hora que eu vou estender, depois estico bem na hora que eu dobro e durmo com ela sem passar. Já passei, mas não necessariamente, depois ela se desamassa sozinha. E eu fiz essa fronha aqui, gente, deixa eu mostrar. Ó, deixa eu mostrar de longe. Ela é de borboletinhas, esse tecido de poá laranja, que deu um destaque aqui no meio. Aquele que eu mostrei na outra, que eu usei também, de folhinhas
marrom, ela é da cor desse aqui, só que como é muito miudinha não parece, né? Ficou de ferrugem. Usei esse verdinho, né? Esse de borboletinha é muito lindo, ó. E as bordas aqui eu fiz com esse de folhinhas. E o outro lado aqui, a parte de baixo ou de cima, enfim, eu fiz de borboletinhas também. Então, eu acho ele muito lindo, esse tecido. Eu quero fazer uma fronha pra mim com esses de patchwork, mas vai ter esse aqui. E aí, eu pus ele no meio. Então, vocês viram que essa fronha aqui, gente, ela tá diferente, ó. Eu fiz os retângulos. Como é que eu vou segurar sozinha? Assim, comprido, de pé, assim, ó. Aquela que eu mostrei pra vocês é assim. E essa eu fiz maior, os retângulos maiores, ó. Né, ele é grande, ó. Tá? Eu fiz assim. Se vocês quiserem, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar as medidas dessa também. A parte de trás, ela é toda de um tecido só. Ó, que é aquele de folhinhas. E aí tem o transpasse, que eu vou falar pra vocês as medidas. Esse aqui ficou um pouquinho menor. Essa daqui eu vou fazer um transpasse maior. Isso não voga muito, mas vai do gosto da pessoa, né? Então tá. O que vocês acharam? Essa tá pronta, falta só passar pra entregar pra pessoa. E aquela é da mesma família. Bora lá? Vamos anotar? Lápis e papel, pra quem quiser as medidas, eu vou falar. Gente, eu cortei 4, né? Vocês viram aqui que são 4, ó. 1, 2, 3, 4. Esses daqui ainda estão mais larguinho, porque eu ainda não costurei aqui, não fechei a fronha ainda. São 4 pode pôr 16 centímetros. Eu coloquei 15,5 e tal, mas pode pôr 16. Por quê? Ó, 16 centímetros aqui, ó. É 1, 2, 3, 4. Por 49 centímetros aqui, ó. Deixa eu até medir pra ver quanto ficou depois que eu costurei. As minhas costuras internas, quando eu emendo os tecidos, eu deixo 1 centímetro. Então, quando vocês forem cortar o tecido, se não for esse modelo, vocês sempre tem que lembrar que cada costura vai ter 1 centímetro que vai ficar pra dentro, certo? Por isso que eu pus 16 pra ficar, no caso, 15 de um lado e do outro vai ficar com 14. Porque se eu entrei a costura, ó, se eu fiz com 16, aí eu entrei 1 centímetro aqui, um aqui, né? E outro aqui, ficou com 14, certo? E não precisa ficar assim. Às vezes na hora da costura, come um pouquinho mais, apesar que eu risco. Eu meço 1 centímetro, faço uns risquinhos de fora a fora, depois eu passo a régua, alfineto e depois que eu vou pra máquina, tá? Esse branco que vocês estão vendo é o forrinho de cambraia que eu coloquei. Eu quero fazer umas fronhas sem ele, e aí é opcional, tá bom, gente? Então, bora lá. Vamos lá, vou trazer vocês aqui comigo. Deixa eu parar o vídeo. Então, voltando aqui, tô aqui na mesa com a minha fronha. Vou passar as medidas. Então, eu passei as medidas pra vocês. 16 centímetros daqui a aqui, né? Já pensando que vai as costuras. Ela fica com 52 centímetros depois de pronta. Então, se sobrar muito aqui e aqui, que vai ficar muito tecido pra dentro, vocês podem cortar um pedacinho, tá? E aqui, ó, nas bordas aqui, eu coloquei esse tecido listadinho, bege, ficou lindo. Ele tem 14 centímetros, 14 e 14. Então, vamos medir, certo? Ó, a minha fronha, se tem 14 aqui, e eu já costurei aqui, ela tá com 13, porque eu entrei 1 centímetro. Aqui também, certo? Ó, 13, beleza? Aqui, vou medir o total. Lembrando que ainda vai a costura em toda a volta, que vocês podem deixar, dependendo, vocês vão medir, depois que ela tá assim, vocês podem deixar 1 ou 1,5, dependendo do tamanho que ela ficar. Então, aqui eu vou medir, ó, daqui até aqui, ela deu 56,5. 56 e um pouquinho.
Bom, se eu quero ela com 52, vocês vão entrar 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. Se deu 56, 52, 53, 54, 55, 56. 4 centímetros. Então, é 2 pra cá e 2 pra lá. Estão anotando aí? Esse tecido aqui, eu falei, ele tem 47 um pouquinho, 47,5. Deixa eu ver se estão todos iguais. Às vezes não fica. Então, eu cortei ele com 49. 49 assim, ó. Certo? E aí, 1 centímetro que eu entrei aqui, mais um aqui, aí vai dar 47. Certo? E aí, aqui. Ela toda tá com 74 centímetros. Eu quero essa fronha, eu aumentei um pouquinho o tamanho das minhas fronhas. Eu fazia com 67, eu estou fazendo com 70. Por quê? O que eu observei? Que às vezes, dependendo do tipo de travesseiro, se é aquele travesseiro mais alto, mais gordinho, fica um pouquinho apertada. Entra, viu, gente? Dá pra usar, mas fica um pouquinho. Aí eu falei, vou deixar 70, que aí dá um centímetro e meio a mais, que fica mais folgadinho, inclusive pra pôr. Então, se eu tenho aqui 74 e eu quero ela com 70, eu vou entrar aqui 2 centímetros, aqui, 2 centímetros aqui, então vai dar 70 centímetros. Então, nós vamos entrar 2 centímetros na volta toda, certo? Se vocês acharem que fica muito grosso, não fica, tá? Vocês podem cortar um pedacinho. Aqui no caso, só pra falar da cambraia, é opcional, tá? Eu pus, mas eu vou até fazer umas pra mim sem essa cambraia aqui. Porque depois que a gente faz as emendas, eu gosto de passar no zigue-zague. Aqui também eu passei no zigue-zague, ó, toda a volta, pra prender a parte do forrinho pra parte do... Eu gosto de pôr a cambraia, ela fica mais pesadinha, mais estruturadinha, fica até mais maciazinha pra dormir. Mas, se não quiser gastar esse dinheiro com esse tecido e dificultar a situação, faz sem. Eu vou fazer sem, depois eu vou mostrar pra vocês. Pra mim, eu vou fazer sem. Vamos falar da parte de trás, que é essa parte. Eu gosto, como é uma fronha de patchwork, a parte de trás vocês podem fazer do jeito que eu fiz aquela lá e muitas outras, de um tecido só. Mas, às vezes, o tecido que a gente tem não dá pra fazer. E como é retalho, gente, são retalhos, coisa mais linda do mundo. Olha esse tecido aqui, ó. Esse, eu vou fazer uma parte de trás, vai ser dele. E eu já cortei. Esse tecido, ele tem de largura, que é assim, ó, 50 centímetros, que os tecidinhos que eu compro, quando eu compro aqueles tecidos cortados já pronto. Às vezes eu vou na outra loja lá e compro por metro, né? Compro pedaços. Aí, ele já tem 50, então eu falei, vou deixar ele do tamanho que ele tem. Aí, vocês vão colocar o tecido bem embaixo, né? E cortar rentinho aqui, ó. Isso não tem segredo, vocês vão pôr o tecido, no caso, esse aqui tem 50 centímetros aqui de altura, ó. E cortar aqui, porque tem que ficar do tamanho da fronha, certo? Então, essa é uma parte da parte de trás. Eu resolvi fazer diferente. Uma parte vai ser estampadinho, a outra parte vai ser listadinho. Então, vocês vão pôr sempre frente com frente pra medir. Também não faz tanta diferença. Aí, eu vou pôr o listadinho aqui, ó. Esse listadinho aqui, eu esqueci quanto tem, deixa eu ver. Eu deixei ele grande, porque eu quero um envelope bem profundo, assim, né? Intercalar bem. Eu ainda vou fazer as bainhas. 44 centímetros, anota aí. 50 centímetros por 44. E a largura é a largura que tem a fronha, né? Aí, vocês vão pôr aqui, ó. Eu vou pôr aqui pra vocês verem, né? O meu já tá cortado. Vai dar, ó, olha, ele vai dar uma boa encaixe. Se bem que eu ainda vou entrar aqui, ó, gente, meio centímetro eu faço assim a bordinha, vocês estão vendo? Coloco aqui, ó, meio centímetro
e depois eu faço isso que vai dar uns 2 centímetros, ó. Não precisa ser exatamente, tá, gente? Exato, ó, deu quase, certo? Pra ficar uma barrinha assim, ó. Ó, aí vocês vão costurar. Eu gosto de fazer bem certinho a dobrinha. E essa bainha, vou fazer aqui também, né? Pequenininho. Vocês vão fazer primeiro de tudo, aqui. Depois que vocês fizeram a bainha aqui, aí vocês vão montar a fronha, que já tá, né, tudo certinho, pra depois vir com a costura toda de um... E aí eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer as bainhas, mostro pra vocês. Vou fazer o zigue-zague também. Depois eu vou costurar e aí eu volto com a fronha pronta. Essa é uma encomenda, tá bom? Não sei se agora eu mostro pra vocês como é que eu faço a parte, né, do viés, né, da colcha. Eu vou fazer isso agora. Antes de terminar isso aqui, já expliquei, acho que não tem erro, depois eu mostro pronto. Olha que bonitinho, gente. Então, faz de conta que a minha colcha, ela é esse cor-de-rosa aqui de poá. Então, essa é a minha colcha. Deixa eu pegar. Ela é grande também, mas tudo bem. Vou pegar um tecido só, porque... ela é assim. Ela vai ficar aqui. Então, aqui é ou colcha, ou uma toalhinha que vocês forem fazer de patchwork. O que que eu faço? Quando eu faço a toalhinha, para ela ficar mais firme, mas... Tem duas formas de fazer. Eu posso fazer só o viés, cortar uma tira. Ou eu posso fazer... Como vocês pediram, a Sueli pediu a colcha, como que eu fiz o da colcha? Da colcha eu fiz assim, a parte de baixo da colcha é um tecido só, que eu usei um percal, que inclusive é esse tecido aqui, ó. Essa é a parte de trás da minha colcha, certo? É um percal bonitinho, né? Até posso usar ele, né? Vou usar ele, vai. Só pra ser igual mesmo. O que que eu fiz? Eu fiz toda a parte de baixo, tá lá o vídeo. Fiz na minha mesa lá da cozinha, que é maior que essa. Pra eu poder, e fiz as costuras de 3 carreiras em 3 e tal. Não vou explicar agora, porque o vídeo tá lá. Aí, na parte de baixo, então, nessa parte de baixo, a colcha tá aqui. Essa aqui é o forro, não é o forro. Porque ela pode ser usada dupla face. É a parte de baixo. E a colcha tá aqui em cima, certo? Então, aqui tá o direito e aqui tá o direito. Certo? O que que eu vou fazer? Vou mostrar aqui. O pano é menor, né, gente? Mas é só pra fazer uma simulação. Vou fazer o tamanho que eu fiz da minha coxa, que foram 4 centímetros que eu deixei. Estavam vendo? Então, volta. Então, tá, ficou aqui, eu deixei uns 4 centímetros, né? Bem certinho. Se não ficar certinho, eu vou medindo a borda toda. Fui fazendo isso da coxa. Se não tiver certinho, eu arrumo. Aí eu corto. Aí eu faço uma viradinha, ó. Ó, eu faço uma viradinha de meio centímetro, ou mais ou menos. Exatamente aqui, ó, onde começa a coxa, eu viro. Esse aqui vai dar até... Bom, ficou uma borda. O meu ficou até mais fininho, mas o tamanho é vocês que escolhem, né? Certo? Ficou aqui, ó. Uma vincada. Não ficou assim? Vou por outro alfinete. Ó, ficou assim, né? Certo? O que que eu faço aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu faço uma dobra exatamente onde acaba o tecido de cima. Eu faço a dobra exatamente aqui, ó. Certo? Ó, ficou a dobrinha aqui. Aí, eu vou fazer de novo a dobrinha aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu testo primeiro, viu? Isso. Por isso que é importante ficar a largura aqui certinha. Aí, eu fiz isso aqui.
dobrei, e aí eu venho com a mão segurando e vou de novo aqui, ó. Ó, não deu certo? Vou dobrar mais. Aí eu venho com a mão segurando aqui e dobro. Ó, vocês viram que aqui a pontinha daqui, ó, tem que encostar com esse que tá aqui, não pode ficar pra fora e nem pra dentro, né? Aí eu vou vir aqui e vou alfinetar aqui essa ponta. E continuo aqui. Viram? Ó. Então, vocês viram que eu dobrei reto até encostar aqui no tecido de cima. Depois eu fiz a viradinha e ficou esse bico. Quando vocês vão costurar, faz isso em toda a volta do trabalho que vocês estão fazendo. Se for o caso, a coxa, a coxa. Quando vocês forem, espero que vocês estejam entendendo, né? Quando vocês forem pra máquina costurar, vocês vão vir aqui, ó, e vão subir aqui nesse bico, ou pode começar pelo bico, vindo aqui, vai toda a volta, chega aqui, acaba. Mas tem que sempre que costurar, subir o bico. Corta a linha, volta pra cá e vai. Ó, por exemplo, eu vou vir aqui, tô costurando aqui. Chega aqui, eu subo, porque eu quero costurar aqui pra não ficar solto, não ficar assim, né? Aí termina, pra não passar uma costura por cima da outra. Arremata aqui o vai e vem, corta, põe a máquina aqui, o tecido na máquina de novo e vai. Dá esse trabalho? Dá, mas não tem problema. Só que tem que ficar firme. E fica assim. Por quê? E atrás fica assim, ó. Bem bonitinho, ó. Aqui, isso aqui não é canto mitrado, é o jeito que eu faço. Por quê? Porque eu já venho com o tecido e faço isso. Deu pra entender, gente? Deu? É isso. É assim que eu faço. Oi, gente, voltei. Então, eu terminei aquela fronha, né? As medidas eu já passei, tá? Conforme eu for editando o vídeo, eu vou colocando na tela, né? Vai estar aqui aí na tela. E posso pôr embaixo também na descrição. Então, essa é aquela fronha, né? Que eu tirei as medidas que eu fiz, que eu mostrei pra vocês, ó. Ela ficou assim. E com as tiras assim, essas tiras vocês podem fazer mais estreitas, aí coloca mais cores, tá? Então, tem várias formas de fazer. Aí, o verso ficou assim, conforme eu falei, ó, uma parte ficou com esse listadinho, a outra parte com esse estampadinho, que são cores que tem aqui na frente, ó, listadinho dos dois lados, e esse estampado mais... são folhinhas, né? Mais escurinho assim. Passei, já tá prontinha pra entregar, né? Essa tem o forrinho. Eu falei pra vocês que eu vou fazer umas sem o forrinho. Mas, gente, o meu canal de costura criativa não é só de fronhas, né? É que ultimamente eu ando fazendo. Porque eu tenho umas ideias, continuem aqui no canal, que o próximo vídeo vai ser de uma costura, de uma coisa bem legal, para pôr na cozinha de vocês. E eu acho que é uma ideia que eu tenho faz tempo e nunca faço. Vou fazer com vocês. Bom, essa é uma fronha. Deixa eu dobrar aqui. Viradinho. E essa daqui, ela fica assim, ela fica até mais pesadinha quando coloca aquele forrinho, sabe? E essa é aquela que eu já tinha mostrado, né? No vídeo. Que tá linda também, ó. Né? E eu prometi pra vocês que eu ia passar as medidas dessa, que os tecidos são de pé, assim, né? Em vez de ser assim. E tem tantas formas de fazer. Essas fronhas vocês podem fazer até patchwork, que nem eu fiz a minha colcha de quadrados. Emendar todos os quadrados, vai ficar mais costuras. Mas pode sim, pode fazer também. E então, essa daqui, deixa eu pegar, vou focar aqui pra vocês verem as medidas. Vamos fazer junto, tá? Porque eu não lembro de cabeça as medidas dela.
Eu coloquei essa fronha aqui, eu coloquei 3 tecidos aqui, ó, no meio, né? Vocês viram? 1, 2, 3. Animado, peraí. Empurrar a máquina. Bora lá, vamos falar do tamanho desses tecidos aqui do meio. Eu já vou falar o tamanho do tecido, já deixando o espaço das costuras de 1 centímetro, tá? Então, tem 21, deixa eu ver. Esse aqui tem 22, esse do meio. E esse aqui, 21. Ó, vocês podem fazer 21. Esse aqui tem 20 e meio, 21. Pode fazer, ó, 3 tecidos de 21 centímetros, já contando com as emendas, né? 21 centímetros cada um. Pode ficar um pouquinho mais largo, um pouquinho mais estreito. Vai do gosto. Às vezes aqui no meio, quem quiser põe um mais largão. E aí põe as tiras. Já fiz assim também. E aqui nessas tirinhas do lado aqui, mais estreitinhas, já contando com o barradinho, 8 centímetros. Esse aqui deu 7. Esse deu 7, esse deu 8. Pode guardar. Ficou com 70, tá? Aí vocês medem pra ficar com 70, já deixando 1 centímetro ou 1,5 centímetros pra fechar, né? Pra fechar. E esses tecidos aqui, ó, esse de borboletinha, deixando aqui, vou deixar 1,5. Ele tem 11 centímetros. O que ele tem? Deixa eu ver, 9, 11 centímetros. Vocês podem deixar 1 e 1. 11 centímetros esse. Às vezes não fica igualzinho não, viu, gente? E 11 centímetros esse, tá? Então, é isso. Essas são as medidas aí, aproximadas. Dá pra fazer... Aí, na hora que terminou de cortar e emendar, vocês medem de novo pra ver se vai dar os 52, deixando 1 ou 1,5, não esqueçam, de costura aqui e aqui também, tá? Então, pra quem queria as medidas dos tecidos... Fica fácil assim. E aí tem outras formas de fazer, gente. São M formas de fazer. Muitas formas. De repente pode fazer tira só assim, ó. Eu quero fazer uma sem essa parte. Começando daqui e terminando aqui. Só assim, ó. Que nem essa, ó. Que nem essas daqui. Fazer todas. Fica bonito também. Eu não fiz ainda assim, mas eu vou fazer. Tá bom? Eu vou finalizar o vídeo então. Aqui. Deixa eu falar tchau pra vocês. As 2 franjas, essas 2 é encomenda, né? Como eu falei, já estão prontas, já estão passadas, inclusive. Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui com as minhas criações aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês que pediram aí, no caso, as medidas, né? Eu não sei se era essas medidas que você queria, eu acredito que sim. E a Adriana, que queria também saber como eu fazia os cantinhos lá, e os cantinhos e a borda, né, da colcha. E acho que tá respondido, né? Tá mostrado. Então, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, coloca lá o hypar para me ajudar, né, para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Tchau!